Conhecer a Bíblia não é o suficiente. Que frase estranha, né? Mas para muita gente muito verdadeira. Porque pensam que aquilo que conhecem da palavra de Deus já basta, já é o suficiente para uma vida que de fato agrade o Senhor. Eis aí um tema que deve mexer com a mente, com o coração de todo cristão. Será que eu estou vivendo? Será que eu estou sendo a pessoa que Deus quer que eu seja? Um erro que muitos cristãos cometem é o erro de estacionarem, né, no conhecimento que tem da palavra de Deus, acharem que porque leem a Bíblia uma vez ou outra, talvez a pessoa até diga, já li a Bíblia inteira uma vez, né? Talvez por conta disso as pessoas elas estacionam, né, no processo de transformação e elas não mudam. Há tanto tempo conhecendo a palavra, mas tão pouca mudança verdadeira na vida. Eu sou o pastor Alexandre Idas e aqui no nosso canal a gente está trabalhando esse tema de vida com Deus, espiritualidade, uma espiritualidade sadia. E no meu livro, De Volta ao Verdadeiro Evangelho, eu tenho trabalhado essa questão, né, a expectativa que Deus tem, que de fato sejamos os homens e mulheres que Ele nos criou para sermos. Lembra de Isaías dizendo, né, tragam todos os meus filhos, todos aqueles que eu criei, né, para o louvor da glória do meu nome, está lá no capítulo 43 de Isaías. E como dito, aqui a gente busca, né, trabalhar esse tema, transformação, vida com o Senhor. E é esse o tema deste vídeo, né? Será que conhecer a Bíblia, dizer que eu conheço, é suficiente? Você deve ter o exemplo já e a experiência de ter um amigo que você não vê há muitos anos. Pense aí na sua caminhada. Hoje em dia, com rede social, às vezes a gente lembra, a gente consegue o contato de alguém que você conheceu há 20, 30 anos atrás, dependendo aí da sua idade, né? Os mais novos nem cogitam um mundo antes, né, pré-internet, mas quem tem um pouco mais de experiência consegue pensar nisso. E aí você tem um amigo, e aí faz já um tempo que você não vê, fazem 20, 30 anos. E você ainda tem a ideia de que você conhece esse amigo. E você não conhece mais, caso você não tenha tido mais nenhum tipo de contato com ele. A nossa cabeça nos engana, porque você conhecia este amigo, este homem, essa mulher, há 30 anos atrás. Mas isso não significa que essa pessoa continue sendo exatamente a mesma pessoa de hoje. Se você visse ela hoje, se você tivesse um encontro ocasional com essa pessoa, você poderia dizer assim, nossa, eu sei tudo acerca de você. Não, a gente sabia, a gente conhecia lá atrás. Não é verdade? Vida com Deus, muitas vezes sem perceber, a gente leva a vida dessa mesma maneira. A gente acha que já o conhece, nós pensamos que já sabemos tudo o que precisamos saber acerca de Deus, mas a grande verdade é que se você parar e fazer uma análise da tua vida, fazer um balanço, talvez no último ano você não cresceu, como Pedro vai dizer, e eu sempre gosto de mencionar esse versículo, 2 de Pedro 3,18, antes cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Existe um engano que está muito próximo de todos nós, todos os cristãos, todos aqueles que têm uma vida de comunhão com a sua igreja. E esse engano é nós pensarmos, nós chegarmos a uma conclusão equivocada de que deixa a vida como está com Deus, porque está tudo bem, afinal de contas eu estou na igreja todo domingo, afinal de contas eu tenho amizade, né, com o pessoal da igreja, mas quando se trata de dizer que nós conhecemos a Deus, nós chegamos à conclusão de que não estamos avançando. E aí o que fazer? O que nós precisamos fazer? Eu gostaria de ler um texto aqui, que está lá em Tiago 1:22, que diz assim, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, Tiago vai dizer. E aqui, quando a gente olha para o texto em grego, o termo grego para praticantes é poietes, que pode ser traduzido como criador, como produtor, ou como alguém que obedece ou cumpre a lei. Então, você precisa parar por um instante e você precisa fazer essa reflexão. Eu estou ativo, eu sou uma pessoa que tem a intenção de conhecer mais a Deus, eu conheço mais a palavra. Quando a gente fala sobre essa questão de que apenas dizer que eu conheço a Bíblia é algo insuficiente, o que é que nós queremos dizer com isso? Que de fato você precisa ir além daquilo que você já tem com Deus. E no meu livro eu trabalho essa questão, como o Espírito Santo nos auxilia
neste processo, né, de transformação que eu e você, como discípulos de Cristo, nós precisamos enfrentar. Porque não dá para a gente estacionar. Se você pegar um texto bíblico e ler esse texto, muitas vezes você vai ser abençoado de diversas maneiras, diversas formas diferentes. Você vai olhar para um termo ali no texto e você vai dizer, poxa, eu nunca tinha pensado nisso. Eu nunca tinha refletido nisso. Olha a grandeza da palavra de Deus. Então, sim, a palavra de Deus, como a gente costuma dizer, é a nossa regra de fé e prática. O Senhor Jesus, ele diz certa vez nos evangelhos para algumas pessoas, vocês estão pecando, vocês estão errados, vocês não conhecem o poder de Deus, vocês não conhecem a palavra de Deus. Então, eu e você, nós precisamos entender uma coisa, nós estamos em um processo. Se você é um cristão há 1 ano, há 5, 10, 20, 30, você está no processo de transformação como um homem, como uma mulher de Deus, para ser um homem e uma mulher mais parecido com seu Filho Jesus Cristo. Então eu preciso entender o seguinte, eu tenho crescido, existe uma diferença entre conhecer a palavra e ser transformado pela palavra de Deus. Eu estou consciente disso. Tem um livro muito legal de um pastor norte-americano chamado Craig Groeschel, O Cristão Ateu, e ele tem um capítulo onde ele escreve assim, quando você crê em Deus, mas não o conhece de verdade. Eu vou ler um trecho, ele diz assim, Deus tem transformado a sua vida, você é diferente em razão dele? Se não, ele diz, talvez você seja um cristão ateu. E ele continua dizendo, Deus o ama e deseja ardentemente revelar-se a você. E aí às vezes essa revelação, essa transformação não acontece porque a gente estaciona. Você estaciona naquilo que você já conhece acerca da palavra de Deus. O que é que nós precisamos fazer então? Você precisa se desafiar. Em tudo na vida, você precisa se desafiar, não se acomodar, não estacionar. A gente costuma ouvir, se você parar na caminhada da vida, você já está ficando para trás. A gente sempre tem que ir avante. E também quando você olha para a palavra de Deus. Se Tiago está dizendo, não seja apenas um simples ouvinte da palavra, seja um praticante. Reflita comigo por um instante. Você esteve na igreja no último domingo, você ouviu o seu pastor, o pregador, fazendo uso da palavra de Deus. O que é que isso trouxe de resultado? O que isso gerou de resultado na sua vida? O que a última pregação que você ouviu gerou de resultado? E aí eu vou dizer assim, pode ser que às vezes essa pregação em específico não trouxe nenhum resultado. E às vezes não é nem a pregação da palavra, às vezes é a palavra cantada, é um hino que está baseado na palavra de Deus, é uma frase em uma canção cristã baseado no ensino da palavra que toca no teu coração. Agora, o que não pode acontecer, o que não acontece, talvez em todo domingo você sentir essa motivação, buscando essa transformação. Agora, o que não pode acontecer é você nunca sentir esse desejo de ser transformado. Você nunca sentir a palavra te chamando. O Senhor te chamando através da palavra. Porque como o Groeschel, ele diz aqui, Deus o ama e ele deseja ardentemente se revelar a você. E se você está então na igreja, se você vai lá de coração aberto, se você ora, fala, Senhor, fala ao meu coração aqui, Senhor, eu vou ouvir a palavra do Senhor. Se o pregador ora, Espírito Santo aplica a verdade da palavra no coração dos ouvintes, desta igreja, desta comunidade de fé, e você está ali de coração aberto, você tem que ter a expectativa de que a palavra vai te transformar. Se isso não tem acontecido, talvez nas palavras desse autor que eu mencionei, você seja um cristão ateu. Talvez você esteja sentado ali e você está absorvendo conhecimento, mas você não está entendendo que você é chamado pelo Senhor para estar ativo, para ser uma pessoa ali que tem a intenção de ser transformado pela palavra. Eu sempre costumo dizer para a nossa igreja aqui, eu gosto muito de Davi, que Davi ele foi um guerreiro, ele foi um homem de Deus, um grande músico, compositor, um homem valente, teve os seus pecados todos também como nós, e a gente se identifica muito com ele. E no Salmo 40 ele diz, esperei com confiança no Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Então muitas vezes o Senhor ele vai permitir uma adversidade na nossa vida. Para quê? Para que a gente consiga colocar em prática aquilo que nós estamos ouvindo.
E trazendo isso para Tiago, né? Aí se eu não sou um ouvinte negligente da palavra, mas um operoso praticante, se eu estou colocando em prática aquilo que eu estou aprendendo, eu estou no processo, né? Como eu digo no livro, né? De Volta ao Verdadeiro Evangelho, o papel do Espírito Santo no processo de transformação do discípulo de Cristo. Você está sendo transformado? Você se sente chamado pelo Senhor, pelo Espírito Santo? Você sente esse incômodo no seu interior para que você seja esse homem, essa mulher, segundo o coração de Deus? Você tem aprendido mais sobre o coração de Deus? Leia Manso e Humilde, de Dane Ortland. Ele vai falar sobre o coração de Deus. Leia os puritanos, leia os livros da teologia reformada que falam sobre a temática do problema do pecado, da graça do Senhor, e perceba como nós estamos envolvidos, né, nessa batalha espiritual. Nós vivemos em um mundo que diz que Deus não existe, mas ao mesmo tempo nós temos a palavra do Senhor à nossa mão, à nossa disposição, para crescer no conhecimento, né, para que sejamos transformados. Mais uma vez, chegando no finalzinho desse vídeo, eu faço essa pergunta para você. Você tem se sentido incomodado? Você estacionou no conhecimento que você já tem da palavra de Deus? Você gostaria de mudar? Você gostaria de ser uma pessoa como a palavra nos ordena, né? Paulo vai escrever lá em Efésios: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas sejam cheios, enchei-vos do Espírito. Você sente o Espírito Santo, né, como este grande companheiro na sua jornada cristã? Deus mesmo, na pessoa do Espírito, te fazendo ser mais parecido com Cristo, né, buscando mais a presença do Pai? Você tem sentido isso? Se você quiser, continue conosco, né? Compartilhe esse vídeo, passe esse vídeo para pessoas que também, como você, estão nesse processo de transformação. Passe esse vídeo para aquela pessoa, para aquele irmão, para aquela irmã que talvez tenha estacionado, né, na sua vida cristã, frequenta até com certa regularidade os encontros da sua igreja, mas você percebe que a pessoa ali não tem crescido, não tem desenvolvido os dons que o Espírito Santo graciosamente distribui a todo o povo de Deus, né? Compartilhe esse vídeo então, manda para quem está precisando, e vamos continuar aqui nessa caminhada aqui no nosso canal, para que sejamos mais parecidos com o Senhor. No link do vídeo, na descrição, você tem ali a oportunidade de comprar a versão digital do livro, ou se você quiser, deixa um comentário aí para a gente providenciar o envio para você. Mas, por favor, não esqueça, você está em um processo de transformação. Seja um homem, seja uma mulher, que a cada dia, né, possa dizer: eu cresci um pouquinho na graça e no conhecimento do Senhor. Eu estou sendo transformado, né? Como Isaías diz lá no capítulo 43, versos 6 e 7. Eu estou sendo reunido pelo Senhor como um filho amado, né, que foi criado para dar honra e glória a Deus. Caminha com a gente aí, esse canal tem essa intenção, né, essa busca por transformação. E o objetivo tudo é que o Senhor seja glorificado acima disso tudo. Se a gente não estiver buscando a glória de Deus, nós estamos perdidos, nós estamos equivocados. Vivamos, eu e você, para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe.